Olá pessoal, meu nome é Moisés Maia, eu sou farmacêutico, professor de toxicologia e irei gravar uma série de vídeos abordando a perícia forense, mais especificamente da área da toxicologia forense, voltada ao profissional farmacêutico, aos concursos públicos. Então, os dois primeiros conceitos que eu vou abordar nesse vídeo são os dois primeiros tópicos presentes no edital da Polícia Federal de 2018, conceitos básicos de toxicologia e classificação toxicológica. Então, são os primeiros dois tópicos do edital. Eu vou inicialmente recomendar algumas bibliografias no que diz respeito à toxicologia geral. Eu recomendo essas três bibliografias, que é do Seis Yoga, a Fundamentos de Toxicologia do Casaré, na sua versão em português mais resumida e na sua versão mais completa em inglês. Esses três livros são voltados à graduação, abordam bem a parte de fundamentos, os conceitos, a parte das classificações, aborda bem toxicocinética, toxicodinâmica, monitorização ambiental e biológica e algumas classes tóxicas. Contudo, para uma abordagem voltada ao atendimento clínico do paciente intoxicado, ao diagnóstico e ao tratamento do paciente intoxicado, eu recomendo outras literaturas, assim como a parte de toxicologia analítica, as análises toxicológicas também não é do escopo desses livros, tá bom? Então vou recomendar aqui para toxicologia clínica o Manual de Toxicologia do Olson, um excelente livro, vale a pena adquirir. É um livro que pode ser utilizado na emergência toxicológica, na parte realmente de diagnóstico e tratamento do paciente intoxicado, traz o mecanismo de cada um dos agentes tóxicos abordados, então é um excelente livro. O livro Toxicologia na Prática Clínica, do Adebal, é um livro também voltado à graduação, mas traz essa abordagem mais clínica de tratamento do paciente intoxicado, inclusive também na parte de diagnóstico. Cada capítulo dele vai abordar aí uma classe de agentes. Uma potencialidade desse livro é a parte de toxicologia social, e também a parte de toxicologia ambiental, plantas tóxicas, animais peçonhentos. É uma boa abordagem que ele traz também. Ok? São dois excelentes livros, eu estou indicando apenas os livros que eu realmente conheço, que eu utilizo, tá bom? Outros dois livros na parte agora de toxicologia analítica da Regina Moreau, que é toxicologia analítica, e do Marcos Passagli, que é toxicologia forense. Na verdade, a toxicologia analítica, de fato, é a Moreau que faz essa abordagem. O Marcos Passagli, o livro dele é um livro mais completo, especificamente para essa área da toxicologia forense, para a perícia forense, para as análises toxicológicas voltadas à perícia forense. Então ele não vai fazer como o livro da Regina, que aborda muitas vezes a parte de análise de medicamentos, não voltada especificamente para a parte forense. Mas são dois excelentes livros também que serão muito úteis. Pessoal, eu quero indicar também para vocês um aplicativo, é o Google Classroom, ou Google Sala de Aula. Vocês vão utilizar esse código e poder entrar na minha sala de aula virtual, um ambiente onde a gente vai poder trocar informações, certo? Repassar alguns materiais, esses vídeos que eu estou gravando, repassar livros, trechos de livros, artigos, resoluções, enfim, é um ambiente virtual de aprendizagem onde nós vamos poder nos comunicar. Você pode baixar esse aplicativo na Google Play ou na Apple Store, certo? E eu vou mostrar ele aqui para vocês, é bem simples. Você vai entrar no Google e digitar Google Sala de Aula ou Google Classroom, entrar no link, no primeiro link que aparece aí e fazer o login. Você tem que ter uma conta de Gmail. Quando você entrar, vai ter esse sinalzinho de mais. Você vai clicar nesse sinal de mais e clicar em participar da turma. E aí digitar o código. O código é esse daqui, IBO8ZW. E aí você digita esse código lá e participar. Pronto, você vai entrar então nessa sala de aula. Vai aparecer essa tagzinha aqui para vocês, essa janela, Toxicologia Concurso Perícia Forense. E aqui é o nosso ambiente virtual. Esse é o mural onde tem várias comunicações aí dos alunos que já fazem parte. Essas são todas as pessoas que já entraram na nossa sala, ok? Tem bastante gente aqui. E você vai clicar aqui nessa engrenagemzinha e ter acesso a todo o material que eu disponibilizo, Alguns livros, alguns artigos, como eu falei, algumas resoluções, guidelines, enfim, os vídeos que eu vou disponibilizar, alguns slides de aula que eu utilizei num curso que eu dei recentemente e a apostila em PDF. Todo esse material vai estar lá disponível para você baixar e fazer uso, tá bom? Então é isso. Um outro aplicativo que também eu recomendo é esse Socrative Student,
que você vai utilizar esse código para também entrar na minha sala e ter acesso a algumas atividades. Geralmente eu utilizo ele apenas quando eu estou dando algum curso, mas eu posso disponibilizar lá uns simulados, enfim, que você pode utilizar então para treinar os conhecimentos, tá bom? Então baixa esses dois aplicativos, você pode utilizar tanto no celular, sempre que tiver alguma alteração vai aparecer uma notificação para você no Google Sala de Aula, e também você pode ter acesso no navegador do computador, tá ok? Era isso. Pronto, então vamos iniciar aqui o nosso conceito, os nossos conceitos básicos em toxicologia. O primeiro conceito é o da própria ciência, né? Então, toxicologia é a ciência que estuda os efeitos tóxicos gerados por agentes químicos e físicos na interação com organismos vivos e atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações. Esse é um conceito meu, enfim, que eu construí a partir de vários conceitos que eu peguei de livros. O fato é que quando eu falo aqui que a ciência que estuda efeitos tóxicos, o termo efeito tóxico é um termo bem geral, né? Ele serve para abordar qualquer efeito nocivo, indesejável, adverso, provocado pela ação de um agente químico a um organismo vivo. No caso, outra coisa que é importante destacar nesse conceito, agente químico. Para a questão de concurso, não considere como errado uma questão que aborde toxicante como uma substância ou um agente químico capaz de gerar efeitos nocivos ou indesejáveis a um organismo, ou gerar alterações fisiológicas indesejáveis, enfim. De fato, o foco maior na toxicologia são os agentes químicos, apesar de que, de fato, também eles podem ter agentes físicos atuando, gerando intoxicações. É o caso, por exemplo, da radiação provocada pelo polônio 210, né, que aquele agente da KGB, o Litvinenko, ele sofreu essa intoxicação por polônio 210. Então, o que atuou sobre o organismo dele não foi o polônio quimicamente, mas sim a radiação, né? O fator físico foi que atuou, gerando efeito genotóxico, que acabou alterando, gerando mutações genéticas que induziram ao câncer, um efeito carcinogênico. Então, é isso. Ainda existe a possibilidade também, gente, de agentes biológicos atuarem. Em geral, vocês não vão encontrar conceitos de toxicologia envolvendo agentes biológicos. E muitas vezes, quando vem o conceito agente biológico nos itens das questões de concurso, eles são errados. Ok? Porque eles consideram que o agente biológico ele está no escopo da microbiologia e não da toxicologia. Só que, enfim, a opinião minha, né? Aquele pó branco que foi entregue na NBC, no New York Times, no Washington Post, no Senado americano, se não me engano, era um envelope contendo um pó branco e lá era o bacilo anthrax na sua forma esporulada. E uma das secretárias que abriu aquele envelope, isso ocorreu acho que pouco antes do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas. E aquele atentado terrorista, enfim, esporos de bacilo anthrax foram utilizados como uma arma química, uma arma biológica e causaram uma intoxicação, vamos dizer assim, naquela secretária e ela veio a óbito. Então teve um efeito letal sobre ela. Muita gente vai considerar que isso é escopo da microbiologia, também é, mas a toxicologia, quando você fala de agentes biológicos, você tem essa possibilidade também de ter armas biológicas utilizadas, por exemplo, e gerando efeitos tóxicos graves, agudos, severos, que podem levar à morte rapidamente. Tá ok? Só para citar aí um exemplo importante. Então, mas fiquem cientes de que a maioria das questões tratam a toxicologia apenas sobre a ótica dos agentes químicos, usando o termo substâncias, por exemplo, né? Então ele não está aí se referindo a agente físico nem biológico. Muitas vezes o biológico até quem atua, quem gera a toxicidade é a toxina gerada pelo agente e não o agente biológico em si. Acho que por isso também o agente biológico acaba não entrando na maioria dos conceitos. Na interação com organismos vivos e atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações, que aqui é uma abordagem mais da área clínica da toxicologia, né? Então, a toxicologia ela pode ter esse enfoque mais clínico, mas nós sabemos que ela pode também atuar em vários outros setores, até na parte de regulamentação, enfim, de monitorização e por aí vai. Que a gente vai ver já já as classificações mais à frente. Então, para início de conversa, é importante também considerar o conceito que foi dado, foi atribuído a Paracelso, essa famosa frase, né? Todas as substâncias são venenos, não há nenhuma que não seja veneno, a dose correta diferencia o veneno do remédio.
O fato é que, veja, no conceito de Paracelso, ele fala em substância, ele fala aqui também um conceito importante que é o de veneno, que eu vou tratar um pouco mais à frente, e diz que não tem nenhuma substância que não possa ser um veneno, que a dose é o que diferencia o veneno de um remédio. O conceito de remédio eu até nem coloquei aqui no meu material, porque remédio pode ser qualquer intervenção que traga um benefício terapêutico a um paciente, né, alterando assim o estado patológico. Mas remédio não é necessariamente uma substância, né, pelo menos não conceitualmente, tá ok? O tratamento cognitivo comportamental, por exemplo, ele pode ser considerado um remédio para quem tem transtorno de insônia, né? A dose, quando ele fala aqui de dose, ele está querendo deixar claro que a questão de uma substância ser um veneno não está nela em si, mas nos fatores de exposição. Um dos principais fatores de exposição é a dose, mas a gente vai ver que existem outros fatores que tornam uma substância potencialmente tóxica, que não somente a dose, né? A dose é um dos fatores, evidentemente, mais importantes para definir, ou pelo menos para caracterizar o potencial tóxico de uma substância, é dependente da dose. Por isso que a gente considera que a maioria das substâncias não podem ser tratadas como inócuas. Na classificação toxicológica, vocês vão ver que a mais baixa que a gente tem é praticamente ou relativamente atóxico, ou seja, ele não é completamente atóxico, não existe uma substância completamente atóxica, tá certo? No geral, nas questões que dizem que substâncias são inócuas, essas são restritivas, né? É o que eu costumo dizer, questões e itens que trazem termos restritivos, nunca, somente, apenas, né? E com usar o termo inócuo, você está dizendo que aquela substância, em hipótese alguma, poderá gerar intoxicações ou efeitos tóxicos, o que não é verdade, tá bom? Depende muito das condições de exposição, das condições do organismo, das condições ambientais. Vocês vão ver que são 4 fatores que determinam o potencial tóxico de uma substância, ok? Hora de exercitar, resolver questões. Você vê, com uma frasezinha dessa, você já tem questões de concursos que podem ser resolvidas. Então, a questão aqui da Polícia Civil do Ceará de 2003, na sua questão 31, ela diz o seguinte: a toxicologia estuda os efeitos tóxicos das substâncias químicas ao interagirem com o organismo vivo. Com base nos princípios da toxicologia, marca a opção verdadeira. Item A. Dependendo das condições de exposição, toda substância química pode agir como toxicante. Mais verdade do que isso, impossível. A gente acabou, isso aqui é uma, vamos dizer assim, uma tradução da própria frase de Paracelso, tá bom? O item B. Para fins didáticos, a intoxicação é dividida nas seguintes fases: toxicocinética, toxicodinâmica e clínica. Perceba que aqui a fase que está faltando é exatamente a fase de exposição, que é o fator, vamos dizer assim, preponderante no conceito lá de Paracelso do que é um veneno, né? Da relação entre um veneno e um remédio. Então está faltando aqui fase de exposição, por isso que está errado o item B. Item C. A toxicologia experimental é uma área do conhecimento da toxicologia que trata da detecção do agente químico. A gente vai ver que nas classificações em toxicologia, quem detecta o agente é a analítica, a experimental faz apenas investigação científica, como por exemplo a elucidação do mecanismo de toxicidade de um agente, tá bom? Item D. A toxicidade de um agente químico se traduz através de sinais e sintomas clínicos. A gente também vai ver mais à frente, gente, que toxicidade ele é um parâmetro toxicodinâmico, certo? Tem a ver com a capacidade do agente de gerar efeito tóxico. Essa capacidade ela é aferida por alguns parâmetros. Em termos de toxicidade aguda, nós aferimos pela dose letal em 50%, por exemplo, ou a dose tóxica em 50%. Esse é o parâmetro de fato utilizado para toxicidade. Ninguém avalia a toxicidade através de sinais e sintomas, né? Não se traduz toxicidade de um agente através dos sinais e sintomas gerados por ele, tá ok? Toxicidade é a capacidade de um agente de gerar efeito tóxico. Em geral está atrelado a DL50 quando se fala em toxicidade aguda, certo? Ou dose tóxica em 50%, pode ser DL50 ou DT50. Então, não resta dúvida nessa questão, gabarito item A. Vamos para a próxima. Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2011. Em relação às bases conceituais da toxicologia, assinale a alternativa correta. A toxicologia investiga aspectos legais decorrentes dos danos orgânicos causados por agentes biológicos. Percebe aí?
Você vê que ele restringiu o conceito, né? Ele diz que a toxicologia investiga aspectos legais, ela é capaz de investigar, entre outras coisas, aspectos legais, ok, decorrentes de danos orgânicos causados por agentes biológicos. Então, fiquem atentos a isso, certo? Usar esses termos restritivos, às vezes ele não usa o termo restritivo, né? Mas ele diz algo que restringe o conceito. Então, se ele está restringindo o conceito, esse item estará incorreto, tá ok? No geral, ele só não estará sendo restritivo se utilizar o termo agente químico, substância, tá bom? Agente biológico, ele vai estar sendo restritivo, estará sendo. Pois bem, item B. A toxicologia estuda a relação entre o agente químico e a reação tóxica causada por este agente no organismo. Beleza, a toxicologia estuda a relação entre o agente químico e a reação tóxica causada por este agente no organismo. De cara, é esta daqui, né? Vamos para o item C. Quando você marca um item, evidentemente é importante ainda ler os demais, mesmo que você tenha um certo padrão de certeza, né? Mas é importante ler todos os itens, tá ok? Muitas vezes há um item dúbio, uma palavra que você não percebeu, e lá na frente você encontra outro item que você não tem dúvida também que esteja correto. Vamos para o item C. A toxicologia não estuda possíveis interações tóxicas dos medicamentos com o organismo vivo. Enfim, não estuda, ela faz exatamente isso, né? A toxicologia estabelece qual a dose letal média elevada de um agente químico é indício de alta toxicidade. Dose letal média, que é a DL50, se ela for elevada, significa que ele tem baixa toxicidade e não alta, tá bom? Nós veremos que são parâmetros inversamente proporcionais. Quanto menor a DL50, maior é a toxicidade do agente. Ele mata em uma dose menor. Em média, 50% da população exposta. Item E. A toxicologia estabelece que o antídoto é necessariamente, olha a palavra que é muito restritiva, né? Provido de atividade biológica intrínseca. Nem sempre. Nós veremos que os antagonistas não têm atividade biológica intrínseca, contudo, antagonistas também podem gerar intoxicações e efeitos tóxicos, então antagonistas também serão agentes tóxicos. No caso aqui, antídoto pode ser também um antagonista, né? Eu estou explicando em termos de agente, mas o antídoto ele também pode ser um antagonista. A naloxona é o antídoto dos opioides, a naloxona é um antagonista. Então ela liga-se ao sítio, não gera nenhuma atividade biológica, nenhuma atividade intrínseca, nenhuma alteração bioquímica, né? Então ela não tem atividade intrínseca, mas tem afinidade, caracteriza-se como um antagonista e pode ser utilizada como antídoto. Então, item incorreto. Então, o item B, de fato, é o nosso gabarito, item B, ok? Vamos agora ao conceito de veneno. Então, voltando aí, quando a gente utiliza o termo veneno, como o Paracelso usou em sua frase, se você traduz esse termo para o inglês, muitas vezes você encontra duas traduções possíveis. Às vezes ele traduz como poison ou como venom. E na verdade tem esses dois termos, as duas palavras, elas possuem uma definição um pouco diferente. Veneno, eu posso dizer para vocês que representa qualquer substância tóxica, pelo menos é essa a ideia que nós fazemos de forma comum a associar a palavra veneno a uma substância capaz de matar em doses muito baixas. Basicamente é o que a gente associa a isso. Os livros, textos trazem esse conceito como sendo um conceito mais informal, né? Um conceito comum, enfim, popular de veneno. Então veneno é tudo aquilo que é capaz de matar em doses muito baixas. Mas esse conceito não é academicamente, vamos dizer assim, aceito, tá bom? Então veneno, em termos de toxicologia, ele pode ser empregado a qualquer substância, ok? Em geral, se faz uma divisão, então você considera que toxicante é aquele agente que tem origem, cujo termo poison está correlacionado, tá bom? Toxicante está relacionado ao termo poison, que é poção, enfim. É uma substância, geralmente uma substância química produzida pelo homem, capaz de gerar efeitos tóxicos em doses baixas, tá ok? Isso seria um toxicante. O termo toxicante, gente, acaba sendo utilizado também meio como sinônimo de agente tóxico, mas na verdade não é. Nós podemos diferenciar claramente toxicante, por exemplo, de toxina.
toxina está correlacionada à palavra em inglês venom ou peçonha, tá bom? Toxina, por conceito, é uma substância produzida por um organismo vivo, como esses que eu estou mostrando aqui, com função de defesa ou predação. O que diferencia o toxicante da toxina, gente, é porque toxicante é uma substância química de composição definida, ok? O toxicante, em geral, ele é produzido, ele é sintetizado, ele é desenvolvido pelo homem, tem origem antropogênica, tá ok? O toxicante é uma substância produzida pelo homem, uma substância de composição química definida, capaz de gerar um efeito tóxico, tá ok? Basicamente seria isso. Como eu disse, também pode ser utilizado meio como sinônimo de agente tóxico, um conceito bem mais geral. Porém, eu não posso chamar de toxicante, pelo menos não dentro desses conceitos, como sinônimo de toxina. A toxina, ela não tem uma composição definida, tá certo? Muitas vezes a toxina ela é composta por uma mistura de várias substâncias, entre elas umas características proteicas, como um exemplo clássico aqui, o da jararaca, desse desenho, essa figura. A jararaca ela possui hemorragininas que promovem um processo de hemorragia, enfim, tem atividade anticoagulante sistêmica e tem também agente trombina simile presente na sua peçonha que atua no local da picada, né, que promove a coagulação do sangue. Então, ao mesmo tempo que ela tem um agente pró-coagulante, ele tem um agente anticoagulante na mesma composição da toxina. Então, a toxina é uma mistura de diversos agentes que podem ter, vamos dizer, mecanismos distintos que atuam de formas diferentes e por isso acaba diferenciando aí de toxicante, que em geral é uma substância, um agente quimicamente definido, tá bom? Em geral de origem antropogênica, como eu disse, mas não, cuidado, não obrigatoriamente toxicante tem que ter origem antropogênica e como eu disse, muitas vezes é um conceito usado como sinônimo de agente tóxico, que serve para tudo. Toxina atua como um agente tóxico, toxicante atua como um agente tóxico, enfim. Compreendido? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Então, existe esse diferencial entre toxicante e toxina. Como eu disse, ó, tudo a gente pode considerar tudo isso daqui como agente tóxico. Veneno é um agente tóxico, conceito de veneno. Qualquer veneno vai atuar como agente tóxico. Um toxicante é um agente tóxico, a toxina é um agente tóxico. Então, o conceito mais amplo é mesmo o de agente tóxico, tá ok? Qualquer substância, qualquer agente capaz de gerar efeitos deletérios, alterar de forma indesejada um sistema orgânico, certo? Nociva, indesejada, um sistema orgânico. Isso é um agente tóxico. O conceito de intoxicação é o conjunto de efeitos nocivos representados pelos sinais e sintomas que revelam o desequilíbrio orgânico, estado patológico produzido pela interação do agente tóxico com o organismo vivo, né? Com o organismo. Isso aqui eu retirei em partes dessa fonte, que é uma enciclopédia de um dicionário de medicina, né? Enfim, o conceito de intoxicação é um conceito também bem amplo, mas a gente deve tentar diferenciar um pouco o que seja intoxicação, gente, do que é simplesmente um efeito colateral, por exemplo, ou uma reação adversa a um medicamento. Reação adversa a medicamento ou efeitos colaterais não são necessariamente caracterizados como intoxicações. Isso é um conceito, pelo que eu vi da Organização Mundial da Saúde, porque reação adversa a medicamento, eu vou até colocar aqui com o próximo conceito, reação adversa a medicamento pode ser qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, a qual se manifesta após a administração de doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico e tratamento ou para modificação de função fisiológica. Eu peguei isso daqui da Organização Mundial da Saúde, na verdade eu peguei isso aqui do livro de medicamentos na prática da farmácia clínica. Ele refere que esse conceito ele retirou de algum material da OMS, né? Ele não deixa bem claro o material, mas ele diz que retirou esse conceito da OMS. Então, assim, fica claro que reação adversa especificamente, é um conceito utilizado para efeitos indesejáveis, prejudiciais, gerados por medicamento, de forma não intencional. Então, por exemplo, tentativa de suicídio não é uma reação adversa.
Se o cara tenta suicídio com um antidepressivo tricíclico e gera um prolongamento do intervalo QT, por exemplo, ele tem uma arritmia cardíaca, isso é um efeito tóxico, não é uma reação adversa ao medicamento. Reação adversa seria aquela que surgiria com doses terapeuticamente utilizadas, né? Doses normais, as doses triviais daquele fármaco, tá bom? Então, doses normalmente utilizadas. Então, existe uma pequena diferenciação aí nesse sentido. Eu acho que os livros acabam gerando uma mistura, na verdade, de conceitos. Acaba usando reação adversa como sinônimo de efeito adverso, de efeito nocivo, efeito indesejado, enfim, efeito tóxico, efeito colateral. E, na verdade, cada conceito desse, se você for desmiuçar, ele tem uma peculiaridade. Infelizmente, na toxicologia, praticamente não se diferencia muito isso. Mas, por exemplo, efeito colateral. Nós podemos dizer que efeito colateral é um efeito previsível, certo? É um efeito que muitas vezes ele não é por si só responsável pelo abandono da terapia. E efeito colateral muitas vezes se dá porque o fármaco, ou agente tóxico no caso, atua sobre diferentes sítios de ligação. Então ele não é específico ao sítio de ligação. Então se ele atua em vários sítios, ele acaba gerando outros efeitos que não aquele efeito desejado, o efeito terapêutico esperado. Esses outros efeitos colaterais ao efeito terapêutico, tá aí o termo efeito colateral, tá bom? Então você vê que o termo efeito colateral ele tem uma pequena diferenciação em termos de falta de especificidade de sítio de ligação do agente, ele atua em outros sítios. Efeito previsível, uma reação adversa muitas vezes é um efeito mais grave, um efeito imprevisível muitas vezes, ok? Uma síndrome de Steven Johnson, uma síndrome neuroléptica maligna, ela pode ocorrer com doses terapêuticas no caso da neuroléptica maligna do haloperidol, por exemplo, e se caracteriza como reação adversa, é motivo mais do que suficiente para abandono da farmacoterapia. Compreende a diferenciação? Geralmente, efeito tóxico está muito atrelado àquela condição de exposição de dose, ou seja, você tem primeiro o efeito terapêutico e em doses mais altas você acaba uma sobredose tendo o efeito tóxico. Contudo, efeitos tóxicos podem ocorrer também em doses terapêuticas, tá bom? Meio que efeito tóxico engloba tudo aquilo que é indesejado, tudo aquilo que é efeito ruim, que não é o efeito terapêutico, né? O efeito benéfico. Espero ter sido claro, mas infelizmente, gente, se eu não fui claro é porque a literatura de fato também não o é, ou pelo menos não o bastante, tá bom? Você vai encontrar diversas abordagens e esses termos vão ser usados muitas vezes como sinônimos, que não é algo interessante, mas deu pra gente fazer aqui uma diferenciação.